No vídeo de hoje eu quero trazer uma análise sobre uma empresa que é muito querida pelo mercado financeiro, mas ao mesmo tempo algumas pessoas agora estão se desfazendo das ações. E a pergunta que se fica, realmente vale a pena investir na Taesa? Mas se você olhar hoje pelas matérias, basicamente a matéria que passa é JP Morgan recomenda a venda apesar dos dividendos, né? E outra que o Itaú já fala aí, calcula os dividendos e diz que é a hora de comprar as ações da Taesa. A pergunta que fica é, e você? O que você acha? Vale a pena comprar a Taesa ou não? Você é acionista da Taesa, você está pensando em comprar mais ações? Você está pensando em comprar mesmo com a queda que está acontecendo com as ações? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes de nós falarmos sobre a questão de cotação, que não reflete muito no valor da empresa, eu quero falar um pouquinho sobre o histórico do que aconteceu. O que levou essas casas de análise, até mesmo os bancos, à recomendação ou não de compra da Taesa. A primeira coisa que nós precisamos olhar aqui seria basicamente a parte do um fato relevante que tocou ali, chamou a atenção dos acionistas ali no dia 8 de maio de 2024. A gente está voltando um pouquinho no tempo para entender de fato o que aconteceu, tá? Então, se você olhar aqui, o segundo parágrafo é o que mais chama a atenção ali dos acionistas, que seria basicamente o seguinte: para o exercício social de 2024, a proposta de distribuição de proventos será de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Então, só nesse parágrafo aí, essa metade do parágrafo, os acionistas já ficaram tenebrosos, porque a empresa ela tem uma política de distribuir de 95% a 100% dos dividendos, e ela agora passou a distribuir 75% dos dividendos. O que está acontecendo? A Taesa está passando por algum problema? Ela vai quebrar? Ela não vai ser rentável? Então, o mercado começou a se apavorar por conta disso. Mas eles não seguem com a leitura ali, que fala que a partir do exercício do social de 2025, a intenção da companhia é propor a distribuição de proventos de 90% a 100% do seu lucro líquido regulatório. Então, os acionistas, eles não conseguem analisar de uma forma mais fria, sem emoção, de que a empresa está passando por alguns momentos ali que vale a pena o seu análise antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, seja de compra ou seja de venda, você que está dentro da empresa ou você que está fora da companhia tem a oportunidade de comprar ou não. Você dizer, cara, isso aqui é uma cilada, isso aqui não faz sentido, tá? É muito interessante você começar a entender sobre isso. Primeiro ponto aí, nós entendemos um fato relevante, o que levou a empresa a ter uma queda nos seus proventos e, consequentemente, alguns acionistas começaram a vender as suas ações, o que levou à queda na sua cotação também. Agora, para a gente começar a entender mais sobre a lógica de tudo isso, é preciso nós entendermos o que é a Taesa. O que é o core da Taesa, o que faz a Taesa trazer dinheiro para casa, ou seja, colocar dinheiro no bolso dos acionistas e no seu caixa. Se você olhar aqui nessa tabela, o que ela está mostrando para a gente aqui? Ela está mostrando o prazo aqui, ou que seja, a concessão. É o momento onde a empresa ela adquire a concessão para a transmissão de energia elétrica. Então, ela assinou esse contrato aqui de concessão no ano de 2000. Se você olhar aqui, 2000, 2001, e ela tem um prazo final aí desses contratos em dezembro de 2030, 2031. Então, mas existe uma parte aqui que a gente vai falar agora, que é o interessante, que seria a redução do RAP. O que seria essa redução do RAP? Resumindo ali, a redução do RAP é o seguinte: a empresa ela entra na concessão ganhando R$200 ali de concessão por distribuição. Ela no seu contrato de concessão, na metade do contrato, ela recebe ali uma redução do RAP ali, que seria basicamente a parte onde nós estamos falando agora. E nesse lindo gráfico que eu fiz aqui, não é um gráfico, na verdade é um desenho, onde eu mostro ali, exemplifico para vocês. Se você olhar aqui a receita inicial da Taesa no ano de 2000, com a assinatura do contrato de concessão, que seria basicamente o lucro líquido IRFS. Ela recebe ali R$200. Com a redução, a chegada do RAP, que seria a redução ali do lucro líquido dela, ela passa a andar agora com o lucro líquido regulatório, que seria esse valor que agora ela vai começar a distribuir por dividendo dela. Até o ano de 2030, 2031 ali, que seria o ano de que ela termina e finaliza os contratos dela. Isso é importante você entender porque faz parte quando você olha o DRE da empresa, ou seja, o resumo do resultado. Como eu estou mostrando agora na tela para você, o resultado é esse. E quando você entra ali para entender que, olha, lucro líquido regulatório, você vê que ele está em 294. E o lucro líquido IFRS está em 403,1.
Então você começa a entender que ela vai começar a trabalhar a distribuição dos seus dividendos a partir do lucro líquido regulatório e não do lucro líquido IFRS, o que ela estava acostumada a fazer lá no início da sua concessão do contrato. Mas, Alessandro, ela vai começar a distribuir 75% do lucro dela. E o restante, o que ela vai fazer? Bom, a Taesa, existe algumas coisas que ela precisa se preocupar ali, que uma das primeiras coisas seria a dívida EBITDA dela, como eu estou mostrando agora para vocês. Se você olhar, a dívida EBITDA dela tá em mais de 3. Se você parar para pensar, a dívida líquida dela, ela tem aumentado a cada trimestre. E sem contar que no meio de tudo isso, ela também precisa trabalhar nos projetos novos. Se você olhar aqui, tem uma nota do JP Morgan que explica que o pagamento baixo em 2024 está muito associado à dívida que ela tem, ou seja, ela está bastante elevada com a alavancagem, com a necessidade dos investimentos a curto prazo, ou seja, ela tem investimentos onde ela está fazendo a curto prazo e que esses investimentos estão refletindo hoje no impacto dos seus dividendos e no impacto da dívida também. O CAPEX dela está totalizando ali, segundo a Anatel, um valor de 4,74 bilhões, mas já foram desembolsados ali 1,87 bilhões, afirma JP Morgan. Então, existe ali uma distribuição onde ela está fazendo, além de controlar a dívida, ela está construindo novos projetos, porque a empresa passa por isso, toda empresa passa por isso, ela tem dívidas e ela está construindo novos projetos, novas receitas, né? Então, com o avanço desses projetos aqui que eu mostro para vocês, são 4 projetos, na verdade, que são o Aranai, o Pitigari, o Tangará e o Sairá. Esses projetos, a empresa ela está tocando, ela está levando ali para trazer mais receitas e mais rentabilidade para o seu negócio, que faz parte de qualquer negócio ali, principalmente na parte das empresas elétricas, elas não seriam diferentes. Mas no final do dia, a grande questão das mudanças das políticas de dividendos está pautado ali na diretoria. A diretoria está fazendo alguns ajustes ali na empresa, para que a empresa ela continue de alguma forma rentável e continue distribuindo dividendo para os seus acionistas. E ao mesmo tempo que não prejudique ao seu caixa da empresa. Então, assim, a diretoria está tomando algumas decisões que para muitas pessoas vai impactar ali no bolso, no dividendo. Você que é acionista da Taesa vai impactar ali no seu bolso. Mas é muito importante você entender isso, porque você precisa analisar todos os pontos. E esses pontos são eliminação das dívidas, isso é muito importante. A Taesa ela precisa eliminar suas dívidas ali. A dívida líquida dela, a dívida EBITDA está muito alta. Dá continuidade nos projetos que ela tem ali, projetos novos que ela está atuando, ela está tocando, que são 4. Continuar a negociação para a renovação das concessões que vai vencer agora em 2030, 2031 e conseguir novos contratos de concessão. E claro, não deixar de ser uma empresa pagadora de dividendos, ou seja, uma empresa que paga bons dividendos para os seus acionistas, que na qual a Taesa é muito conhecida por conta disso. Então, se você olhar, é um prato, são vários pratos ali que a diretoria está tentando se agarrar para ajustar as coisas, para fazer com que a empresa ela caminhe e ela ande de uma forma saudável. Seria muito irresponsável pensar que a Taesa vai pegar todo o lucro líquido dela ali e distribuir 100% para os acionistas e não se preocupar com a dívida dela, não se preocupar com os novos projetos e não se preocupar literalmente com as concessões que ela precisa renovar e com os contratos que elas precisam fechar além das concessões renovadas, tá? Esses são os pontos aí que você precisa analisar antes de tomar uma decisão. Eu te mostrei aqui os pontos ali técnicos de o porquê que a Taesa está distribuindo pouco dividendo, mas no final do dia, o que vale a gente pensar é que, cara, não existe uma bola de cristal. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não consigo dizer para você aqui que a Taesa vai conseguir concretizar essas coisas aqui que eu imagino que ela precisa fazer, que seria esses 4 pontos. Mas se você me perguntar, mas o que você acha? Bom, eu acredito que a diretoria tem total capacidade de contornar toda essa situação, mesmo porque ela vem comprovando isso nas últimas 2 décadas, que ela trouxe a Taesa onde a Taesa está hoje, e não foi uma coisa da noite pro dia. A diretoria ela se provou nesses últimos 20 anos, então eu acredito sim que eles têm total competência para encontrar o tempo certo. E eles vão encontrar o tempo certo ali, de renovar as concessões, de concluir os projetos, de eliminar a dívida da Taesa e fazer com que a Taesa ela se torne uma empresa rentável. Isso é muito importante. Mas ainda como um bônus aí para vocês, eu fiz um estudo aqui, na verdade, esse estudo é muito interessante. Desde a época que a empresa entrou no seu IPO ali em 2011 até a data de hoje, 2024, são mais ou menos ali 13 anos de dividendos que ela paga para os seus acionistas. E dentro desses 13 anos ela pagou ali cerca de 45 a 46 reais de dividendos por ação. E só com os dividendos que ela pagou, os seus acionistas, eles ganharam muito mais do que com a valorização do seu ativo, ou seja, da ação em si. Então, hoje a ação ela está em média 35 a 34 reais ali a média. O acionista, ele não consegue compreender isso, que ele conseguiu lucrar com a empresa somente com os dividendos. E é isso que você precisa entender, que a empresa, ela não vive só simplesmente dos dividendos, mas ela vive de projetos e de uma diretoria sólida que tome boas decisões para que a empresa
empresa ela consiga pagar bons dividendos e faça como a Taesa fez hoje, né? Então, existem poucas empresas aí no mercado que tem essa solidez como a Taesa tem no mercado de capitais. Porque, na verdade, se você olhar aqui o histórico da Taesa, os investidores, o que eles começam a ver? Nos últimos 6 meses, é o que assusta o mercado, né? A empresa, ela teve uma desvalorização de quase 5%. Uma empresa que chegou a valer R$ 43 e hoje está valendo R$ 34. Teve uma redução muito grande. E no ano acumulado, ela teve uma desvalorização de mais de 10%. Isso deixa os acionistas ali que olha só pelo número ali da empresa, preocupados porque a empresa não está rendendo, mas eles não conseguem olhar a máxima, não conseguem olhar pelo menos os últimos 5 anos. Olha os últimos 5 anos, ela chegou a ter uma cotação de valor de R$ 44,36. Mas mesmo assim, ela não conseguiu ter uma cotação maior do que os dividendos que ela pagou nesses últimos anos ali que ela está na bolsa de valores, que ela teve o seu IPO, né? Então é muito interessante você olhar para esses números e não simplesmente pela cotação para tomar a sua decisão de compra e venda de um ativo. Eu posso dizer que eu sou acionista da Taesa, não estou vendendo minhas ações, na verdade eu não tenho, a última vez que eu vendi uma ação faz muitos anos, eu nem sei quando foi, eu preciso olhar no meu histórico ali, mas eu tenho ações da Taesa, estou comprando mais porque é uma empresa que eu acredito, é uma empresa que eu acompanho e é muito importante que eu sempre falo para vocês. Olhem o histórico da empresa, entre nos números, não só olhe a cotação em si ela não quer dizer nada, ela quer dizer que a cotação ela está sendo precificada ali no momento pelo mercado. Mas se você olhar pela cotação, esse Alessandro quer olhar pela cotação, você olhar aqui a Taesa, olhar na plataforma aqui, você olhar a cotação dela pelo preço justo, né? O preço justo na fórmula de Graham. Você olhar o preço atual dela, tá R$ 34,50 e o preço justo tá R$ 44,38. Então você ainda tem um ganho ali, querendo ou não, de valorização da empresa. O mesmo do Décio Bazin, né? O Décio Bazin tem um preço ainda mais justo dela, tá? Um preço ali e até R$ 67 você pode comprar ali a empresa. Então, se você for olhar para a cotação, que pelo menos olhe por uma fórmula, um lado ali, ao invés de olhar pela cotação do momento, olhar pelas manchetes dos jornais que passam no dia a dia aí com as notícias, tá? Eu quis trazer esse vídeo aqui para dar um panorama, porque muito está se falando sobre a Taesa, muitas pessoas têm me perguntado o que eu acho da Taesa, o que de fato eu tô fazendo, e essa aqui é a minha opinião, esse é o momento que eu estou atuando agora com a empresa em si, e eu vou te pedir para que, se esse vídeo atribuiu conhecimento para você conseguiu analisar aí a empresa de uma forma, digamos que mais criteriosa, com essa análise que eu te apresentei, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, clique no botão gostei e compartilhe o vídeo com várias pessoas. É muito importante, além de você conseguir adquirir esse conhecimento, que é gratuito, você me ajuda aqui no canal, divulgar para mais pessoas, que as pessoas elas consigam compreender um pouco mais sobre a situação de cada empresa. Eu vou começar a trazer mais quadros aqui no canal sobre análise de empresa, porque eu vi que vocês gostam bastante, ele tem uma grande quantidade de visualizações, tá? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.